Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. Essa semana tem relatório WASDE, tem relatório de oferta e demanda global das commodities agrícolas. Vai ser divulgado amanhã, início da tarde, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA ou USDA, como alguns comentam aqui no Brasil. E esse vai ser um relatório importante porque ele deve trazer algumas alterações com relação aos números da Argentina, números de oferta e exportação do país, e também números de ajustes nos estoques dos Estados Unidos, visto que o último relatório de estoques trimestrais, divulgado na semana retrasada, o departamento mostrou uma queda nos estoques, tanto de milho, de soja e de trigo, então é esperado uma redução no relatório de amanhã. Hoje o mercado ainda fechado, a ICE lá em Nova York volta a operar às 8h30 da manhã, Bolsa de Chicago ela vem após o intervalo, que seria o intervalo devido ao feriado de Páscoa. E a Páscoa traz um fato importante, o fim da Páscoa, né? Traz um fato importante para o mercado do boi gordo. Terminou a quaresma, pode aumentar o consumo de carne vermelha e isso acaba influenciando nos preços aqui no Brasil. Então vamos acompanhar o que o mercado traz. Então, como hoje é o mercado parado ainda, vamos dar uma olhadinha como que ficaram as cotações na última sexta-feira, e aí eu converso com vocês sobre os cenários. O café, ele subiu bastante na sexta-feira, você viu que ele subiu o primeiro vencimento aqui, que é maio, que tem, se eu não estou enganado, as opções sobre o contrato futuro das commodities vencem essa semana, ou no máximo início da próxima semana, 183 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento julho, 181, e o vencimento setembro, a 179,70. Ou seja, a curva de futuros do café, ela continua invertida ainda. Na última semana, na quinta-feira, a Safras e Mercados divulgou uma projeção nova para a safra de café, onde ela vê uma oferta de 66 milhões de sacas de café, hoje uma das mais otimistas do mercado. As outras custorias estão na faixa de 55 até 60 milhões de sacas. Lá na ICE, os estoques na última quinta-feira caíram 1.000 e pouquinhas sacas só, então ficaram basicamente estáveis. E conforme o tempo passa agora, mais perto nós chegamos do início da colheita aqui no Brasil, e aí sim esses números se mostrarão. Virá um número mais próximo a 54, 55 milhões, ou virá um número mais próximo a 65 milhões. Isso faz bastante diferença para o balanço da commodity. Por enquanto, quando nós olhamos a curva de futuros, que é o principal indicador técnico que eu gosto de olhar com relação ao balanço da commodity, ela ainda está invertida. Então, nesse momento, o mercado não vê uma grande oferta de café, pelo menos até março de 24, que seria a próxima temporada, quando começa a colheita do café robusta. Então, nesse momento de agora, até a próxima safra, o mercado ele está com backwardation bem intenso. Até o Vicente colocou no relatório semanal para os assinantes como os prêmios de exportação no café conhecido como diferencial, como estes diferenciais do mercado físico estão em patamares bem elevados, tanto no Vietnã quanto para outros países exportadores, Colômbia, próprio Brasil, alguns países até da América Central. Isso mostra que realmente o mercado físico, nesse momento, não está equilibrado, nem do ponto de vista do derivativo, onde há esta inversão na curva, nem do ponto de vista só do mercado físico, onde é negociado através do diferencial. Então, quanto mais alto está o diferencial, mais nós podemos perceber que há uma determinada restrição de oferta. Até por isso é que os preços não conseguem cair. O café ele costuma trabalhar aí numa banda de 10 até 20 pontos e nós vemos que ele faz justamente esse movimento. Tirando essa queda mais expressiva, que ele chegou aqui a 155, ele chegou a tocar 143, desculpa, foi a mínima, mas tirando essa parte, você vê que ele trabalha num range sempre de 10 pontos, entre 175 a 180. Aqui ele trabalha de 190 até 200, ele chegou a 230 lá no ano passado. Deixa eu trazer um gráfico diário, porque o semanal fica mais difícil de ver.
Aqui, ó, você vê que ele trabalha dentro de ranges de 10 pontos, tirando esses movimentos, que foi aquela correção lá que começou no início desse ano, dia 17 de janeiro, dia 12 de janeiro, ele começou o movimento de alta e encontrou suporte nessa faixa aqui e não cede. E percebam que mesmo com a proximidade da colheita, os diferenciais têm se valorizado e os estoques na ICI, eles vêm caindo um tasquinho todo dia, 300 sacas, 500 sacas, 1.000 sacas de queda, e o derivativo vem subindo. Então, parece pouco provável acreditar que virá uma oferta de 65, 66, 68 milhões de sacas, com o mercado colocando esse movimento em um forward curve, aqui uma curva de futuros em backwardish. Mas já nós vamos saber quais serão os movimentos, já que o julho passa a ser o contrato spot daqui a pouquinho e o vencimento de setembro, que é o mais importante para as cotações, para as cotações aqui do Brasil, né? Formação de preço aqui do Brasil. Falar nisso, o mercado brasileiro também travou, né? E não só no café, mas outras commodities também, porque na semana passada o dólar veio testar aqui os R$ 5,02, lá quando foi dia 7, foi na quinta-feira ou quarta-feira, R$ 5,02 foi o teste. Eu lembro que eu e o Vicente estávamos lá em Formosa, participando de um seminário organizado pela Lideragro, com os clientes, com os produtores rurais, onde nós fizemos um mini curso de formação de preço e estratégias de comercialização, e no meio do treinamento, o Vicente, o dólar bateu R$ 5,02. Então, era consenso do mercado, 99,99% do mercado esperava essa queda do dólar e ela acabou se confirmando. Vamos ver como que abre o mercado hoje. Não sei como que ficou a questão do arcabouço fiscal, fiquei fora do mercado esses dias, mas é o que pode trazer mais volatilidade. Amanhã, mais uma viagem para a China, agora o Lula recuperado lá da pneumonia, se não estou enganado, que foi o que impediu a viagem dele. Amanhã ele está indo com uma outra comitiva lá para a China, uma comitiva bem grande. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vai de novo com ele lá. Vamos torcer para o cara da Apex ficar de fora, né? Porque o cara foi lá falar bobagem sobre agronegócio, que é o principal setor que exporta produtos aqui do Brasil, né? Exportação de alimentos, exportação de commodities. O cara vai falar mal das exportações brasileiras, sendo que ele está numa entidade que é a Apex, que deve fomentar essas exportações. Então, vamos esperar que ele não vá. Então, o dólar acabou travando o mercado. O derivativo sobe, o diferencial sobe, o dólar operando na ponta oposta acabou limitando os negócios aqui no Brasil. Outra commodity que subiu bastante nos últimos dias é o açúcar. O açúcar ele rompeu os 23 centavos de dólar por libra-peso, foi a 23,61. A máxima dele chegou a 23,68. Lembrando que a ICI Nova York só vai abrir às 8h30 da manhã. E uma alta muito forte. O que tem colocado essa alta no preço do açúcar? Primeiro, porque há uma certa restrição de oferta do curto prazo. Isso nós já vínhamos comentando aqui no programa já há um bom tempo, desde que a Índia anunciou cotas de exportação muito abaixo da expectativa do mercado. Ano passado, a temporada passada, a Índia ela exportou 11 milhões de toneladas. Nesta temporada, ela liberou apenas 6 milhões de toneladas. O mercado até esperava uma nova liberação de 1,5 milhão de toneladas, mas ela ainda não veio. Então, o Brasil é o único que teria capacidade de suprir esse déficit deixado pela Índia. A nossa temporada começou no dia 1º de abril, ou seja, 10 dias atrás. O problema é que há chuvas previstas agora que está atrasando o início da moagem. A gente vê aqui pelo acumulado de precipitação, o comparado de 5 dias, como a região de São Paulo aqui, em ambos os modelos, ela está recebendo chuvas. E com estas chuvas, o trabalho de campo para a colheita da cana acaba ficando mais dificultado. E olha que aqui é 1 a 5 dias.
Entre 6 a 10 dias, a intensidade dessa chuva aumenta na região de São Paulo, que é a principal região produtora, que é o Centro-Sul. E talvez um alívio um pouquinho melhor, mas mesmo assim com a intensidade de chuvas entre 11 e 15 dias. Ou seja, essa restrição de oferta, que persiste desde o início do ano, até com usinas na Índia encerrando a atividade de moagem mais cedo, ela deve perdurar por mais tempo. Lembrando que sempre no começo da temporada, as usinas elas privilegiam mais a fabricação de etanol. Só que com esses preços do açúcar que nós estamos vendo aqui, 23 centavos, 22, 23, mesmo que elas estejam já redeadas, já 85% elas estão redeadas, segundo o estudo lá da Archer Consult do professor Arnaldo, elas devem aumentar o movimento de vendas, porque são preços muito, muito atrativos. Quer dizer que o açúcar agora pode ir subindo até 24, 25, 26 centavos? Eu já acho que a chance começa a ficar muito pequena. Porque em algum momento o clima deve melhorar, a moagem deve ganhar força, os contratos já firmados devem ir para a entrega física, então essas posições dos derivativos devem ser liquidadas em algum momento, e aí o preço ele vai voltar a cair. Volta para 17 centavos, 16 centavos nos contratos mais curtos, também é pouco provável nesse momento, mas patamares de 23,6, 23,1, 22,8 são patamares bem elevados que acabam fomentando a venda. Outro dado que nós conseguimos ver que o mercado está apertado é que o basis do mercado físico está mais alto nos contratos mais curtos em relação aos contratos mais longos, mostrando realmente que sempre que nós temos uma curva invertida, vocês já sabem disso, uma curva em backwardation, quer dizer que há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E aí o mercado busca garantir a oferta, o mercado físico busca garantir a oferta nos contratos mais curtos para que não fiquem sem os produtos. E é justamente isso que nós estamos vendo agora. O Brasil deve ter uma safra muito boa, mais de 40 milhões de toneladas de açúcar são esperados de produção. E com esses preços aqui, a chance disso acontecer é muito grande, porque você, pela arbitragem entre o açúcar e o etanol, o açúcar está muito mais favorável do que o etanol, então a usina deve realmente aumentar a produção de açúcar e a consequência nós já sabemos, quando aumenta a oferta, o preço tende a cair, então eu acho que nós estamos próximo de um teto, e ali no mês de junho, principalmente mês de julho, que é o mais forte da moagem da commodity, a gente pode ver os preços em queda, quem sabe voltando para 20 centavos ou até abaixo. Por enquanto é só especulação da minha parte. Indo já para a Bolsa de Chicago, já para as commodities agrícolas, o trigo ele fechou a 6,80 na última sexta-feira, subiu um pouquinho, quase nada, né? Subiu quase menos de 1% aqui, e agora a gente começará a receber os relatórios do USDA sobre condições de lavouras. Então, hoje à tarde, às 5 horas, o USDA deve divulgar mais um relatório sobre as condições de lavouras, avanço da temporada nos Estados Unidos. Nós estamos em abril, maio, junho, daqui 40 dias começa a temporada oficial do trigo lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte. A Rússia, ela vem encrespando a conversa lá, vem dificultando a conversa lá na Europa, porque vocês devem lembrar que o acordo no Mar Negro foi renovado por 60 dias só. Ou seja, nós já começamos a discutir a renovação do acordo que deverá acontecer em maio. E a Rússia, ela quer aumentar o escopo do acordo, ela quer incluir os fertilizantes nesse acordo que hoje está fora. Hoje, o acordo no Mar Negro lá, ele contempla simplesmente as exportações de alimentos, de grãos. E a Rússia quer colocar os fertilizantes e aponta que as suas exportações estão com dificuldade, não estão fracas, não estão acontecendo da maneira que deveriam acontecer. Além disso, ela acusa ainda a Ucrânia de estar exportando para países que têm condições de pagar por alimentos mais caros e não estão indo para países mais pobres. Ela, inclusive, chegou a anunciar a possibilidade de enviar trigo de graça para alguns países da África. E falando no trigo, e aí vem o milho na carona, né? O milho a 6 dólares e 43
foi o fechamento da última sexta-feira, da última quinta-feira, praticamente recuperou não, já absorveu toda a alta da sexta-feira após o relatório de oferta e demanda, o relatório de estoques trimestrais e o relatório de intenção de plantio. Então já realizou todo este lucro aqui e já fechou inclusive abaixo de uma média móvel. A curva ela continua invertida ainda, mostrando um balanço aqui no curto prazo um pouquinho apertado, mas isso tem a ver com sazonalidade, e aí a sazonalidade norte-americana e a sazonalidade brasileira, já que o Brasil ele não é um exportador no primeiro semestre, o mercado procura os Estados Unidos, e os Estados Unidos é o único país que tem uma oferta confortável nesse curto prazo, por isso que os preços estão mais altos nos vencimentos mais curtos. Mas quando nós olhamos para dezembro, que é a entrada da safra norte-americana, nós já vemos que a curva vai para carry. Ou seja, a curva ela já muda de formato novamente e ele sai de um backwardation de curto prazo e ele já vai para um carry. Olha, aqui nós vemos esse carry expresso aqui na curva, um backwardation, aí ela vai por um flatzinho entre setembro, dezembro e março, e aqui ela já está em carry, mostrando que o balanço para a próxima temporada vai estar confortável. Quanto maior for o contango, maior o carrego, maior o carry dessa curva, mais folgado será o balanço. Então agora no curto prazo nós temos que acompanhar. O que eu ia trazer para vocês é que lá na Europa, muitos países, incluindo Polônia, Romênia, alguns outros países, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, eles estão tentando bloquear as exportações ucranianas para a União Europeia. Porque os preços da Ucrânia estão muito baratos, ela não está conseguindo colocar um grande volume por via marítima no mercado internacional aqui para o Egito, por exemplo, para a Ásia, e ela está colocando estes grãos no mercado europeu. Só que pelo preço tem prejudicado os produtores locais. Então, há 2 semanas atrás, tentaram aprovar uma medida de aumentar os impostos ou uma intervenção no bloco lá da Comissão Europeia. A Comissão Europeia não aprovou e agora os agricultores estão bloqueando as fronteiras, proibindo ou tentando proibir a entrada de grãos ucranianos. E aqui ele coloca: milhares de agricultores protestaram em toda a Romênia nesta segunda-feira contra as importações de grãos ucranianos sobre os preços, bloqueando o tráfego e os pontos de fronteira com tratores e caminhões, pedindo a intervenção da Comissão Europeia. Esse movimento de busca da comissão lá para tentar aumentar os impostos, alguma coisa nesse sentido, ela foi encabeçado pela Polônia. E aí os outros países que fazem fronteira com a Ucrânia também aderiram, porque realmente prejudica os produtores rurais. Então, mais um problema que a Ucrânia acaba enfrentando, que é esta medida aí de protecionismo por outros países da União Europeia. As exportações da Ucrânia, elas estão em baixas ainda, elas estão em queda, o que é natural também. A exportação total, 38,8 milhões de toneladas, isso é muito mais baixo do que os 45,3 milhões da temporada passada, e olha que a temporada passada já foi ruim, porque em abril do ano passado era quando a guerra estava basicamente no seu auge, foi quando o petróleo foi para $140, o trigo foi para 1.300, o milho foi para $7 o bushel, e então mesmo assim agora as exportações elas estão menores. Esta queda na Bolsa de Chicago, junto com a queda na taxa de câmbio, tem afetado os preços do milho aqui no Brasil. Vou mostrar para vocês os prêmios de exportação do cereal como que estão, e aí nós conseguimos ver até a competitividade entre as principais origens. Então vamos aumentar o zoom aqui para vocês verem, deixa eu tirar a minha cara daqui. O que nós vemos aqui no Brasil? Que os prêmios aqui no curto prazo, para embarque agora em abril, a 82 centavos acima de Chicago, maio 92, e olha a proximidade da entrada do safrinha, 54,35, mas aqui eu já tive notícias de sendo negociado a 18
pontos esse. Então não foi refletido nesta outra planilha aqui, mas isso já está abaixo de 35, provavelmente na faixa de 20, 25 pontos acima de Chicago. Agosto 88, setembro 88. A Argentina enfrenta um problema. Então a Argentina, nós vemos aqui pela competitividade que ela está fora do mercado. Todos os preços da Argentina estão muito mais altos do que os seus principais concorrentes. Agora, os Estados Unidos, ele está com preço mais alto do que o Brasil nesse momento. Você vê que o Brasil tem 82 e os Estados Unidos têm 90, mas a partir do próximo mês, a gente já tem, a partir de junho, desculpa, nós já temos um milho muito mais competitivo do que os Estados Unidos. E isso tende a trazer a demanda para o nosso país em detrimento de compras lá nos Estados Unidos. Lembrando que hoje, já basicamente todos os países possuem esses acordos fitossanitários, que foi até fomentado pela guerra. O Brasil ele não exportava para a China, por exemplo, e desde o final do ano passado, nós já podemos exportar para a China. Os Estados Unidos, que não exportava para a Europa, já pode exportar para a Europa. Então, são poucos países que não têm essa integração no mercado do cereal. Um fato que eu chamo muito a atenção é: se o Brasil está mais competitivo entre junho, julho, agosto e setembro, e os Estados Unidos volta a ficar competitivo em outubro, que é justamente quando o milho chega no mercado, então é natural que os prêmios lá para outubro eles tenham uma queda, enquanto o Brasil ele vai ter uma alta, porque nós não temos uma oferta tão abundante quanto o Tio Sam por lá, só que até lá, de junho a setembro, nós poderíamos roubar parte do programa norte-americano de exportação. O que a ANEC mostra com relação às exportações aqui de milho? Que já há para abril 207 mil toneladas nomeadas para exportação. É mais fraco do que o ano passado, mas eu acredito que essa tabela da ANEC está defasada. Pelos números que eu tenho, já há mais de 1 milhão de toneladas nomeadas já para embarcar neste mês, entre mês de abril e mês de maio, o que colocaria o nosso programa de exportação muito avançado. Quando nós olhamos para o programa norte-americano de exportação, nós vamos ver que ele está abaixo do ano passado, aqui ó, está muito abaixo do ano passado para esse período. Por enquanto, 37,2 milhões de toneladas é o commitment, é o comprometido para exportação, e ano passado era 54,4 milhões. Detalhe pequeno, o que já tinha sido realizado no commitment do ano passado é 8 milhões de toneladas a mais do que todo o programa norte-americano estabelecido ou projetado pelo USDA, para ver como estão fracas as exportações norte-americanas. Como eu sempre digo, esse número aqui é preocupante, mas esse daqui é muito preocupante, porque esse é o outstanding sales, é aquilo que já foi vendido e falta embarcar ainda. Tem basicamente metade das vendas norte-americanas de 37 milhões, quase metade, não foram embarcadas. Então precisa embarcar essa quantidade de 16 milhões, que dá basicamente 700 mil toneladas por semana até o final de agosto, para cumprir esse programa, que está 9 milhões de toneladas e meio, 9,5 milhões de toneladas abaixo do que o USDA projetou. E se nós temos ainda uma competitividade no Brasil mais forte já a partir de junho, pouco provável que o USDA, que os Estados Unidos consiga exportar o programa do USDA. O que acontece? Acontece que você perde força na Bolsa de Chicago. Se Chicago perde força e o dólar perde força, o que acontece com o preço de paridade de exportação? Vai lá para baixo. E é aí que mora o perigo. Olha como que está a curva, e aqui eu peço muita atenção para quem tem milho para vender, como que está a curva do preço teórico do milho, incluindo o custo de carrego. Os preços mais curtos, no físico, estão mais baixos, mais altos que os preços mais longos. Então vamos prestar atenção, porque o custo de carrego do físico até agora não é só essa curva aqui. Você tem que adicionar sobre esse preço todo o custo de carrego. Está abrindo esta disparidade aqui de uma maneira muito forte. Então você pega uma região, por exemplo, de Cascavel,
aqui no Paraná, esses preços já vão estar a faixa de... Pegou certo? Não, vou colocar uns 800 quilômetros. 63 é mais ou menos o preço do milho lá. Você pega uma região de 1.200 quilômetros do porto, ele já vai para 55, que é mais ou menos o que está sendo praticado. Então, prestar atenção no milho, porque ele já começa a sentir a mesma pressão que a soja sentiu. E o cenário é o mesmo. Eu sei que a gente espera preços melhores, mas vamos prestar atenção para evitar o que aconteceu com a soja. E falando em soja, na sexta-feira, o óleo fechou a 55 centavos, o farelo a $450 por tonelada curta e o grão a 1.494 no maio, 1.462. A curva da soja mostra o mesmo cenário do milho, apesar de eu achar que o mercado está mais apertado. A gente vê que a curva está flat. Eu não acredito numa queda muito expressiva de preços para a próxima temporada, a depender do dólar. Mas como tem muita soja para ser comercializada ainda, os prêmios tiveram mais uma derretida forte na última semana. Você vê que o abril já saiu da minha tela, mas maio já está a menos 130. Junho a menos 75 e julho a menos 45. E esse era um fator que eu vinha comentando no programa com vocês aqui há bastante tempo, prestar atenção na curva de prêmios, porque os vencimentos mais longos iriam começar a receber a pressão dos mais curtos, porque a logística continua complicada e ela não vai ter um refresco no curto prazo, o sinal está aqui. Olha como que está sazonalmente os prêmios de exportação a menos 130 agora, não tem nem como comparar com outros anos aqui, com média de outros anos, nem mesmo 2021, onde teve um problema parecido, que ele estaria por volta de 30 pontos positivos. E o que tem feito isso? Colocado o preço lá embaixo. Nós vemos o preço no porto aqui na faixa de 155. Agora, se eu jogo um frete de R$500, por exemplo, lá no Mato Grosso, a gente já tem indicativos de 125, 129. Então, é um fato que tem pressionado os preços da soja e isso não deve resolver no curto prazo, ok? Então esse foi o Primeira Hora do Agro de hoje. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Barter ficando caro. Barter está caro? As relações de troca estão excepcionais. São as melhores relações de troca dos últimos 8 anos e ela tem melhorado nesse curto prazo ainda, porque os fertilizantes continuam em queda. Os fertilizantes só na última semana, algum deles chegou a cair 10%, chegaram a cair 10% alguns desses fertilizantes. Por que o barter está caro? Pelo juro. O juro está muito caro, então você vai fazer um barter, eles estão cobrando mais caro pelo fertilizante e a taxa de juros acaba inviabilizando alguns negócios. Pero, às vezes você não precisa fazer o barter, contrato de barter, né? Você pode fazer o barter teórico, que é quando você vende o teu produto, a tua soja, o teu milho para um comprador e você compra o fertilizante de outro comprador. Isso é o barter teórico, ele pode estar mais favorável. As relações de troca melhoraram muito, estão muito boas e o fertilizante eu acho que a gente já está próximo de um piso. Eu começaria a prestar atenção justamente neste fato aí para ver se não traz uma surpresa, né? Tentar controlar os preços, pelo menos controlar o custo, já que o preço a gente não consegue controlar. Ok? Então esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Todos tenham uma ótima semana.